Shalom. No tempo de Jesus, haviam duas escolas rabínicas, duas correntes de interpretação das Escrituras. Uma corrente ela era mais conservadora, era a corrente ou a escola de Shammai. E havia uma outra corrente de interpretação que era de Hillel, que era mais liberal. A de Hillel, por exemplo, interpretava o divórcio na lei de Moisés como sendo um mandamento que Moisés tinha dado e que o marido poderia despedir a sua mulher, ou seja, dar carta de divórcio, dissolução do casamento, porque divórcio significa dissolução do casamento, se ele considerasse qualquer coisa de ruim nela. Então a esposa queimou o arroz, ele não gostou porque ela não sabe fazer almoço, então ele despede ela com carta de divórcio, ou seja, qualquer coisa. Já a escola de Shammai, ou a interpretação de Shammai, era apenas quando havia pecados sexuais envolvidos. Então os fariseus foram até Jesus e levaram essa questão para ele. E lá em Mateus capítulo 19, no verso 3, eles chegam perguntando: é lícito ao marido despedir com carta de divórcio a sua esposa por qualquer motivo? Ou seja, eles estavam usando a argumentação da escola de Hillel, que era mais liberal. Então é lícito despedir a esposa com carta de divórcio por qualquer motivo? E aí nós lemos lá em Mateus capítulo 19, os versos 4, 5 e 6, o que Jesus fala. Leia comigo. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não o separe o homem. A questão para aqueles fariseus é que eles queriam discutir qual era a possibilidade de ter um divórcio. E Jesus vai direto ao ponto, quando ele diz: o que Deus uniu, o homem não separe. Então, Moisés, quando introduziu a questão do divórcio na lei, Jesus deixa claro, ele fez isso por causa da dureza do coração. Lá no verso 8 ele vai dizer isso: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu a carta de divórcio. Ou seja, por causa do pecado, e foi uma permissão. Moisés não trouxe um mandado de Deus, foi apenas um reconhecimento que um povo duro de coração não conseguia manter o próprio casamento. Então, quando vemos o Moisés permitindo a carta de divórcio, era apenas um instituto contrário à vontade de Deus, que reconhecia a dureza do coração do povo. Porque, na verdade, Jesus está deixando bem claro aqui: já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. No verso 8 ele vai dizer: não foi assim desde o princípio, carta de divórcio, não foi assim desde o princípio foi o homem e a mulher se unindo no casamento, se tornando uma só carne e não se separando, porque Deus estabeleceu o relacionamento conjugal, o relacionamento sexual, a intimidade do casamento como selo da aliança do pacto. E uma vez selado o pacto, não separe o homem. Então, não podiam se separar de forma alguma. E isso nós precisamos ter em mente porque, por exemplo, lá em Malaquias, capítulo 2, verso 16, Deus é taxativo através do profeta. Ele diz: o Senhor, o Deus de Israel, odeia o divórcio. Então, divórcio é resultado da dureza do coração, é resultado do pecado no coração humano. Deus é um Deus de família. Assim como Ele é o Deus da vida, e Ele diz: não matarás,
Ele é o Deus da família quando ele diz honra teu pai e tua mãe. Ele é Deus da família quando ele diz não adultere. Ele é o Deus dos relacionamentos mais íntimos, porque Deus buscou e busca na criação do homem relacionamentos íntimos. Por isso, lá em João capítulo 17, quando Jesus está orando pelos seus discípulos e por nós, ele diz que eles sejam um, ou seja, haja unidade entre eles, como há unidade entre mim e ti, ou seja, entre Jesus e o Pai. Ou seja, a oração pela unidade, porque o Pai e o Filho são um. Então, quando nós vemos essa relação de unidade e olhamos para o casamento, sabemos por que Deus estabeleceu a unidade do casamento, o selo do casamento na intimidade, porque Deus é relacionamento. Deus não possui relacionamento, Deus é relacionamento, intimidade. Por isso, Deus quer que dentro do casamento espelhemos aquilo que Ele tem na eternidade, um relacionamento de intimidade que não se quebra, porque valorizamos estar juntos, valorizamos a intimidade, valorizamos aquilo que Deus é.